começar, senhora? Pode. Então tá bom. Vai lá. Então, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Então, estamos começando mais um estudo. Como sempre, vamos acrescentando pessoas à medida da caminhada. Semana passada, nós falamos sobre ira. O tema dessa semana é solidão. Como vocês já receberam o material durante a semana, acho que foi na quarta-feira, já estava lá no grupo o material. E, bem, então, diante do tema de solidão, eu separei alguns tópicos. Basicamente são, tem 3 slides só, então o primeiro já foi, e separei então um primeiro pensamento sobre o que é solidão e a partir dali uma diferenciação entre solidão e solitude. Não sei se estão acostumados com essa palavra de solidão e solitude, e depois nós vamos para uma parte mais prática em si, né, de percepção de solidão e aí de aplicação na vida diária em si. Então, muito bem. Então, primeiro de tudo, nós vamos interagir. O que é solidão? Vamos lá. Sim, pode falar. Ou vocês vão me deixar aqui na solidão? Se sentir sozinho? Se sentir sozinho, quer dizer, é aquelas respostas de dicionário, né? Ato ou solidão, não, sozinho, ato ou efeito de sentir solidão. Aquela definição que não define nada, né? E aí, o que é solidão? Tem algum exemplo bíblico de solidão? Tem, vários. Em vários sentidos, mas isso nós vamos ver na segunda parte. O que é solidão? Às Mas vezes eu acho que é sentir sozinho. É sentir sozinho. Jesus sentir-se abandonado num... Opa, pera aí que agora surgiu uma outra palavra que não é do mesmo campo. Porque vocês estavam sozinhos, solidão é a mesma episteme. Agora já apareceu uma outra aqui que é abandonado. Abandonado sozinho. E abandonado é não bando, ou seja, não estar em Em bando. grupo, não. Isso. Abandonado é isso, é quem não está em um bando. Solidão mesmo com muitas pessoas à volta. Isso que eu Hã? A pessoa pode sentir solidão mesmo com muitas pessoas à volta. A pessoa pode sentir solidão mesmo com muitas pessoas à volta. Eu estou repetindo que daí me marca bem no vídeo ali. Pode? Pode. Se vocês dizem, quem sou eu para dizer não? Né? Então vamos lá. Mateus 14, 23. E aproveite, que é na primeira parte que estão os versículos. Mateus 14, 23. Enquanto vocês acham, lembrem uma fala de Deus, uma das primeiras falas, inclusive, de Deus com Adão, quando ele percebe que os outros seres do jardim tinham alguém para com algum semelhante, ele olha para Eva, quer dizer, ele olha para Adão e Adão não tinha. E então, o que Deus fala? Fique, você Não é estava bom que só. ele esteja só. Não é bom que ele esteja só, né? Seja só, sozinho, solidão. Tá. Mateus 14, 23 diz... E despedida a multidão, Peraí, então estava numa multidão, estava no bando, não estava sozinho. Despedindo da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando, já ao entardecer, estava ali só. bacana. Então, e quem é esse personagem que está em Mateus? Jesus. Então, tem aí uma passagem que Jesus se separa e fica só, certo? Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35.
E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, ainda cedo, bem cedo, mais cedo que o sol, né? Porque ainda estava escuro, né? Ou seja, madrugada ainda, levantou e foi para onde? Para um lugar deserto. E Foi orar. foi orar. E quem foi junto? Ninguém. Ninguém. E aí, estava sozinho? Não, que se ele foi orar, Estava sozinho? Estava sozinho, Escolheu estar sozinho. né? E aí, esses são dois exemplos de solidão? Não, Por que não? porque foi uma escolha dele. Ah, então a solidão ela não é, ela é uma, quer dizer, a solidão é o resultado então de uma não escolha ou de uma escolha que não é sua. Quando a pessoa sente solidão, não Pois, foi a pessoa que é. escolheu isso. E quando a pessoa opta por estar sozinha? Aí pode estar perfeitamente bem, maravilhoso. Tudo bem, mas Não e sei qual é se o nome solidão. disso? solitude. É isso aí. O nome disso é solitude. Cola lá. O nome disso é solitude. Então é muito fácil esse entendimento do que é solidão e do que é solitude. Solitude é os dois atos, os dois momentos, os dois conceitos são alguém que está sozinho, certo? Então solidão e solitude é quando você não está com alguém. Quando você não está com alguém, tá? Mesmo em multidão, nós vamos ver isso, tal. É quando você não está com alguém. E quando você não está com alguém, mas isso é por um propósito e voluntário, e isso não não lhe traz mal nenhum, pelo contrário, isso lhe traz benefício. Quando isso é voluntário, quando isso não lhe traz mal nenhum e quando naturalmente, eu já vou entrar nesse ponto, e quando naturalmente isso lhe traz algum benefício, no sentido de que isso me faz mais bem do que mal, isso é uma solitude, né? É um ato provocado, é um período de separação, é um período de, por exemplo, um período de consagração. Paulo vai falar isso, né? Quando fala do relacionamento entre homem e mulher, ele fala, não é bom que estejam separados, exceto por um tempo para um período de consagração, né? Então, até Paulo já prevê essa separação. Então, separar-se por um tempo e separar-se por uma razão, e essa razão ser uma razão, eu vou usar a palavra, mas esse é o termo correto, mas não sei se por uma razão auspiciosa, né? Ou seja, por um propósito maior, por um propósito mais nobre, estar separado por um propósito mais auspicioso, ou seja, né, mais valoroso, isso é solitude, tá? E solitude não tem problema nenhum, pelo contrário, solitude é extremamente importante, né? Como a gente viu ali, Jesus separava esses momentos, e aí nós vimos já no fim do dia, no fim do labor, né, no fim de já ter atendido a multidão, já ter conversado com todo mundo e tal, no fim das contas ele saiu para orar e saiu sozinho. Mas a gente também tem um outro momento em que ele levanta cedo, né? E antes de fazer qualquer coisa, antes mesmo de ver o sol nascer, Jesus já sai e tem um momento de solitude, ou seja, tem um momento em que ele para e vai conversar com Deus, né? Ou seja, é um momento em que ele está nele mesmo com um propósito, que é o propósito de prestar contas, né? De orar, de meditar sobre, é um momento de intimidade. Então, de olhar para si. Eu não quero entrar muito nisso, porque senão eu mato a pregação depois. Mas é o momento em que ele olha para si, e aí, então, nós vemos nesses dois momentos de solitude, né? Dessa separação voluntária por um propósito. A palavra portuguesa talvez aqui se possa aproximar com isolamento. É um isolamento, sim, Para sistematizar. Diga. Claro. Não sei se eu vou errar, mas o ato de Jesus estar na cruz
quando ele tem ausência, aquele ali, ele sofreu uma solidão ali. Quando ele está na cruz, e aí ele Por que você fala isso? no sentido de abandono. Quando Então vamos ver. Mateus 27, 46. posso estar errado, mas Mas é isso aí, Mateus 27, 46. É o exemplo. Mateus Mas aí 27, aí 46. solidão, não solitude. Ah, isso. Tá. Isso. solidão. Mateus 27, 46. Não é o único. Um pouquinho antes, por exemplo, Jesus está orando no Monte das Oliveiras, chamou os companheiros para orar com ele. É alta madrugada, todo mundo de bucho cheio, que tinham acabado de jantar, comeram um baita de um pernil de carneiro, e aí tira o dia para orar. Jesus também estava, né? Por favor, né? Orar depois de comer um carneiro, ninguém merece. E aí eles vão. E o que acontece? O que acontece com qualquer um de nós. De bucho cheio, sentar para orar num lugar escurinho, friozinho, você vai dormir. E eles dormiram. Mateus 27, 46 diz, perto da hora nona, Exclamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, 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 lama sabactane. sabactani. Isso, que quer dizer? Não sei. Diz aí, o texto continua dizendo. Isto é Deus meu, por que me desamparaste? Então, eu perguntei porque eu sabia que o texto já dizia o que quer dizer. Né? Porque como diz a sua versão? Desamparaste. Na versão de alguém diz diferente, Abandonaste. tem uma outra versão aqui que diz abandonaste. Né? Então, a diferença entre solidão e solitude está justamente nisso. A solitude é aquele momento, nós vimos lá, por exemplo, Mateus 14, é Jesus dizendo, eu vou sair, ou a atitude dele, né? Eu vou sair, vou parar um tempo e vou sozinho orar. Aqui não, aqui ele está dizendo, por que me desamparaste? Ou seja, eu não tenho o amparo, eu não tenho a proteção, eu não tenho a companhia de alguém. Então eu não tenho a companhia de... Quando eu quero a companhia de, quando eu preciso da companhia de, quando eu sinto a necessidade da companhia de e não tenho, isso é solidão. Entendeu? É quando eu percebo a necessidade ou eu desejo a necessidade de estar com alguém, ou, tal, e não tenho. A solitude é mais uma escolha mesmo. Sim. E sempre com um propósito, maior. Então, É um momento de reflexão, às vezes. normalmente. A gente percebe isso nos ermitões. Deus nos cria para viver em comunidade, e isso já desde Adão, e aí por isso, não é bom que o homem esteja só. A ideia é sempre estar em comunhão. O grande mandamento de Cristo é... Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, isso? Ou seja, tanto amar a Deus é o exercício de um para com o outro, meu para com Deus, e meu para com o outro. Ou seja, não é uma evolução pessoal. É o exercício do amor, seja para cima, seja para o lado. Né? Ah, mas eu evoluo como pessoa. Tudo bem, só que isso é resultado de... Né? O cristianismo não é um exercício introspectivo pessoal. Né? Não existe cristianismo separado. Né? A pessoa não se separa de... Aí você vai dizer assim, tá, mas e o ermitão e aqueles religiosos que, por exemplo, vivem em um monastério, reclusos, por exemplo, né? Aqui em Portugal, aqui em Aveiro, tinha o convento das Carmelitas. Vocês sabem onde fica? Ou onde ficava? Onde ficava? As Carmelitas, não? É onde é o museu agora? É onde é o museu, que fica ali junto a... Acesso. Na praça... Isso. E ali na Praça Marquês de Pombal, né?
E vocês já perceberam que aqui em Portugal é muito comum, ao lado das igrejas, ter uma coisa chamada claustro? Sim. E o que é um claustro? Era um centro de... Hã? Isolamento. Isso, claustro é, né, claustrofobia, quem tem fobia, medo de lugar em lugar fechado. O que é um claustro? É normalmente um jardim, num formato às vezes quadrado, às vezes retangular, mas fechado. 4 paredes de todos os lados com um jardim dentro. Para quê? Para que a pessoa viva ali possa tomar sol, mas a pessoa viva ali sem precisar olhar para fora. O dia que você estiver passando na Santa Joana, você vai passar ali do lado do museu e aí você vai reparar que numa das janelas tem é uma janela alta, você não consegue falar com a pessoa, mas tem a janela lá em cima e tem um espelhinho. De dentro do claustro ali, as religiosas conseguiam olhar para a Sé. Diz a fofoca por aí que tinha uma religiosa que não estava com um propósito muito firme e que queria olhar a rua, né? Mas diz a tradição de que aquele espelhinho é para elas verem quando que a igreja estava aberta, porque daí elas podiam sair e ir para a igreja, né? A ideia de pessoas se isolarem não estou dizendo que não é cristã, é a seguinte: elas se isolam para que nós possamos não nos isolar. Então elas têm uma vida dedicada à oração, mas não é que elas não vivam em comunidade. Primeiro, que vivem ali numa pequena comunidade fechada, mas principalmente elas intercedem em oração pela comunidade em geral, né? Então veja que mesmo no cristianismo, mesmo os ermitões, aqueles que se separam né, por exemplo, para um propósito religioso, mesmo assim eles estão o fazendo em prol da comunidade. Há sempre alguém intercedendo por isso. Eu não trouxe mais... que eu já vi esse vídeo, mas eu não achei ele agora, tal, para aparecer o recorte. Mas são umas religiosas que moram na Bahia. Elas são uma pequena comunidade mesmo, e daí tem uma irmãzinha que mora numa casinha dentro da... Elas vivem como se fosse uma quinta e tem uma casinha que fica isolada. Tal. E aí tem uma religiosa que mora lá. E todos os dias elas deixam aí, as religiosas, né, deixam como uma marmita, como uma comidinha assim para ela na porta, e ela tem que colocar uma bandeirinha. Então elas, né, para fora. E a bandeirinha troca de cor dia sim, dia não. Por quê? Porque se a religiosa não trocar a bandeirinha, elas já sabem que ela está doente, que aconteceu alguma coisa, e daí elas vão lá e interferem. Senão ela vive em completo isolamento. Não fala com ninguém, né? Vive em voto de silêncio e tal. A gente não precisa chegar nesse ponto, né? Até porque um ponto tão isolado assim faz lembrar a história de Antão. Antão é um dos pais da igreja, né? Um dos patriarcas do período patrício da igreja. E ele separa, então, dentro do seu propósito, de ser santo. Ele fala assim: eu vou viver em isolamento até o ponto de ser santo. E aí diz a história que o diabo se materializava diante dele e tentava ele de todas as maneiras. E ele, na luta de jejum e isolamento, lutando contra o diabo para ser santo. Até o ponto em que o diabo vira para ele e fala: ok, você venceu. Eu não consigo mais te derrotar, você é melhor do que eu. E aí o diabo está saindo assim da caverna em que Antão estava isolado, e aí Antão no seu coração fala, né? Antão então para e fala assim: uhul, eu venci as tentações, eu agora sou santo. E aí o diabo está na porta, vira para trás e sorri. Por quê? Porque o principal inimigo dele ele não matou, né? Era o próprio desejo dele. Ele queria ser maior do que os outros que viviam em comunidade. Ele queria ser maior do que as próprias tentações. E ele não percebeu que, na verdade, ao se isolar, ele estava só alimentando a ele mesmo. Então, o ato de solidão é esse abandono, é o de não estar com alguém. A solitude é o voluntário processo de separação no qual eu tenho um propósito maior. E aí tudo bem, especialmente se ele for temporário, como nós vimos ali 2 casos de Jesus. Num deles ele levanta cedo para que o seu momento de solitude não atrapalhe ninguém, ou seja, ele não precisou cancelar nada da agenda no dia. E o outro
o texto já começa dizendo, depois de falar com a multidão, ou seja, depois de cumprir as suas obrigações, né, as suas obrigações sociais, né, depois do Rabi ter ensinado já a todos, aí ele para e vai ter um momento consigo mesmo. Né? Essa é a razão pela qual, no Novo Testamento, nós vemos as instruções para o jejum. Quais são as instruções para o jejum no Novo Testamento? Já percebeu que as instruções de jejum são muito mais de aparência do que de efeito? Não coma isso, não faça isso. Não, é o seguinte, quando você jejuar, o que é para fazer? Para tomar banho, para pentear o cabelo, para lavar o rosto, para cuidar da barba, para cuidar da roupa. O que isso tem a ver com comida? O que isso tem a ver com comida? Jejum não é não comer? O que isso tem a ver com comida? Absolutamente nada. Mas o que acontecia? O que acontecia é que aquele que estava em jejum estava por um propósito maior, por uma consagração, mas fazia questão de aparecer. Para isso, ficava com o cabelo desgrenhado, né? Ou quando não, raspava o cabelo, passava cinza no rosto, vestia roupa de saco, para quê? Para que todos vissem que ele é o grande consagrador de si mesmo que está em jejum. Ou seja, eu não estou me separando, eu estou querendo o aplauso dos outros. Tem gente que é assim. Eu tenho um amigo que era membro de uma igreja, hoje já tem outra, mas era membro de uma igreja que era no Rio de Janeiro, então tinha pessoas famosas nessa igreja, né? Aqueles famosos que acabam se convertendo e tal. E uma das pessoas famosas que se converteu e que, lógico, hoje vive do que ganha do evangelho, ia para a igreja e usava uma plaquinha, jejum de palavras, para que as pessoas não falem com ela. Por favor, se você está em jejum de palavras, fica no teu canto. Não vai para a igreja, pô. Não é? Ai, estou em jejum de palavras. Daí não fala. Usava uma plaquinha. Estou falando, fazia um crachazão assim, ó. Jejum de palavras. As pessoas iam falar. Quer dizer, vejam como eu sou santo, vejam como eu sou consagrado. Olha, eu estou em jejum de palavras. Por quê? Porque eu sou mais santo que você. É isso que você está falando. Nossa, você é tão boa assim que eu não posso dizer oi para você. Por favor, né? Então, a solitude é esse momento de separação. Jesus foi lá num canto separado. Jesus foi lá numa hora separada. Ninguém fica andando de madrugada aí, ainda mais num lugar em que não tenha luz, né? Ninguém fica andando de madrugada à toa. Então, a solitude é esse momento pessoal, esse momento de separação, esse momento de consagração único. Ninguém sabe o que você está fazendo. Esse é um problema seu com Deus, esse é um relacionamento seu com Deus, é isso que você faz lá na sua intimidade e pronto. Pastor, tem gente, isso é tão atual que tem gente que fala, amanhã eu vou fazer jejum. Já anunciaram antecipadamente. E outros que você fala, todo mundo que ele encontra, eu estou fazendo jejum. Eu estou fazendo jejum. Eu fui uma vez, então, não é o caso de jejum, mas eu fiz cirurgia bariátrica. Então eu não posso comer qualquer coisa, tem coisas que eu não consigo comer, né? E também não como num volume normal. E eu fui uma vez na casa de uma pessoa. E aí o pastor, quando vai na casa das pessoas, com o maior carinho, com o maior dos amores, a pessoa quer atender a gente muito bem. Inclusive no ponto de vista estomacal. E aí tem casa em que a pessoa faz o prato da gente. Na minha casa tem os meus costumes e tudo bem, mas eu vou na casa dos outros e eu cumpro o costume dos outros. Só um costume na casa dos outros que eu não cumpro é o seguinte, se as pessoas usam calçado dentro de casa, eu não vou usar. Eu chego já na casa dos outros chegando de sapato. Esse é o meu costume e aí é um ato de respeito meu para a casa dos outros. Por isso, se eu for te visitar, me avise antes, porque eu vou arrumar a meia, né? Não vou com ela furada. Eu cuido disso também, né? Eu sei que eu vou tirar o sapato. E aí a pessoa fez o prato meu e assim, era mais do que suficiente para um bariátrico, né? E eu empurrei, aguentei e empurrei. E a pessoa, no maior carinho, quis me servir mais. Eu falei, não precisa. Mas você não gostou? Eu falei, não, gostei, estava muito bom e tal. Mas então, até o ponto que eu falei, então, é que eu não consigo. Não consigo. E eu já comi como se fosse um balde. Eu não consigo. E a pessoa, não, é que eu fiz cirurgia. Mas por que você não me contou? Então, não precisa. É mais o suficiente, né?
Não é assim, olha, Persistência eu fiz... maior. Aí eu tive que dizer, olha, não é que tá ruim, é que eu não aguento mais. Entendeu? 2 colheradas para mim é um balde. Enquanto para você encher o buraco do dente, sabe, conhece essa expressão, né? É só encher o buraco do dente, né? Para mim é um balde, então muito obrigado. Há locais aqui no nosso país, pessoas ali no interior e norte, onde o convidado, quando está à mesa, tem que comer. Pois é. Ficar ali. Não, eu e a Dani, a gente vai no restaurante, às vezes pergunta lá, né? E é bem servido, pessoal? Pode deixar que eu capriche. A gente fala, não capriche. Não, né? É o normalzinho, porque um prato para 2 pessoas bem servido aqui em Portugal, come eu, a Dani e o Daniel. Sem brincadeira. As porções aqui são enormes, né? Então, veja que essa solitude, essa consagração da solitude é algo pessoal, não é algo que a gente faz no coletivo, né? Talvez aqui tenha pessoas que estejam hoje com propósito de jejum e pronto. Soninha, que é da nossa igreja lá do Brasil, é uma pessoa de profunda oração. Sabe aquelas... Ela não usa coquinho, mas sabe a irmã do coquinho? Sabem quem é, né? A irmã do coquinho. Aquelas irmãs que oram e tal, né? Ela nunca me pediu pelo quê? Mas eu sempre dizia, ora por mim. Sim, senhora. Sim, senhor, né? Ela me... Sim. Eu sei que ela ora. Sabe? E eu sei que ela ora pela vida da gente sem nem perguntar o motivo. Ela ora. Né? E algumas vezes eu já compartilhei com ela. E não tem sei da alegria dela quando você já compartilha assim, olha, aconteceu tal coisa, tal, e eu sei que a senhora orou por mim por causa disso, né? Mas ela não pergunta, eu tinha essa liberdade de pedir para ela orar pela minha vida sem dizer o porquê, né? E aí a oração, não sei, talvez mais honesta, no sentido de que ela, né, não empurrava ela para uma direção de orar, né? Porque é isso, é a separação, é o pessoal, é a vontade. Solitude é algo não só incentivado, como devido, como necessário na nossa vida. Tá? Práticas como jejum, solitude, um tempo de devocional, tudo isso são práticas muito legais, devidas. O problema está na solidão. O problema está na falta de amparo, né? Por isso desamparaste. O problema está na falta de amparo que até mesmo Jesus sentiu. Então, a partir dessa diferenciação entre solidão e solitude, a gente entra, então, já que a aula é sobre solidão, em causas e efeitos da solidão. E aí vem a questão, não é só na multidão, tá? É só na multidão, né? Estar sozinho na multidão, né? Por quê? É possível estar sozinho na multidão? É. Acho que é senso comum isso, né? É possível estar sozinho na multidão? É. E tudo bem isso? Não. Né? Sozinho aqui no sentido de sempre de sinônimo de solidão, né? Não no sentido de solitude. Você estar em solitude no meio da multidão é possível? É. Você não precisa, por exemplo, e aí por isso que eu falei do jejum, por isso que eu, né, usei aqueles exemplos, não tem problema nenhum você estar, por exemplo, em um período de jejum, em um período de consagração, em um período de silêncio, no meio da multidão. Então, estou num período de silêncio em que eu não falo sobre futebol. Ah, mas e se alguém chegar e comentar comigo e falar, e o jogo não sei o quê? Nem vi. Essa semana não acompanhei. A semana foi corrida, não acompanhei. Desconversa. Pronto. Não precisa dizer, olha, irmão, estou em período de consagração, não estou me dedicando a essas coisas de futebol, não vi, isso é coisa pra gente pequena e tal. Não vi. Né? Não vi. Tá vendo? É mais leve, né? Não vi. E pronto. O problema está na multidão, em que você está só. Porque, como nós vimos ali no texto de Jesus, o propósito de estar em multidão
é um estar amparado no outro, é um estar com o outro, né? E às vezes isso não acontece. Vamos ver o que diz Eclesiastes 4, versículos 8 e 9. Eclesiastes, capítulo 4, versículos 8 e 9. E aí eu vou deixar para alguém ler, mas eu, como sempre, vou interrompendo para a gente ir entendendo o texto à medida que ele vai. Há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho, também os seus olhos não se satisfazem com riqueza. Caramba, que versão difícil é essa. Tá, vamos, volta lá, volta do começo. Tinha um homem que estava... Todo mundo achou? Eclesiastes 4, versículos 8 e 9. Tá bem. Então vai falar sobre um homem. Vamos lá. Há um que é só. Ok. Então é um homem que está só. Certo? E que ele faz o quê? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Ou seja, está sozinhão. Nem tampouco filho nem irmão. Então não tem uma companheira, não tem filho, não tem irmão, não tem, né, nem... Tá sozinho. E... Não cessa do seu trabalho. Não cessa do seu trabalho. Ou seja, ocupa o vazio da sua solidão com o seu trabalho, com a sua agenda, com o seu labor. E daí? E também seus olhos não se satisfazem com riqueza. Mas veja que esse vazio não é preenchido. Por quê? Porque os seus olhos não se... Bonita essa versão agora, hein? Agora foi poético. Né? Seus olhos não se preenchem... Como é que é? Fala de novo. Seus olhos não se preenchem... Não se satisfazem. Não se satisfazem com a sua riqueza. Bonita, né? Ou seja, não... O trabalhar um monte não satisfaz com a sua riqueza. Eu não gosto muito de falar de mim, mas vocês sabem, eu estou fazendo 2 doutorados. E fazer 2 doutorados ao mesmo tempo, por causa do programa, por não sei o quê, e fazer 2 doutorados ao mesmo tempo significa escrever 2 teses ao mesmo tempo. Sim, metade desses cabelos brancos são em função disso. E sim, tem períodos de solidão lá em casa. E tem períodos de isolamento lá em casa. Os períodos de isolamento lá em casa, Daniele já sabe, eu estou escrevendo, ela vem falando, eu só faço assim. E isso é o meu período de isolamento. Agora tem períodos de solidão, que eu paro na frente daquele computador e fico ali 3 horas. E fica o corpo, porque a mente está longe. E eu fico completamente sozinho. Por quê? Porque não vem um parágrafo daquele texto que eu tenho que produzir. O cérebro desliga. É solidão total. E escrever uma tese é isso, é solitário. É eu e as minhas anotações, sou eu e meus livros, e faz parte. Porque tem um propósito para isso. Tem uma exigência acadêmica para isso, tem uma exigência laboral para isso. Não é fácil? Não é fácil. Mas faz parte. Fui eu que escolhi, ninguém me obrigou. Então eu que aguente. O lombo que... Mas eu estou vendo o resultado. Está saindo. A do Brasil já está completa. A daqui já tem 2 capítulos prontos. Daqui a pouco tem mais 2 e aí tem a loucura da banca. Então vai. Eu estou vendo o fruto disso. Esse homem não. Trabalhava e não vinha. Vou contar, mas tudo bem. Tem um amigo advogado que ele é meu amigo que se formou comigo, meu colega, né? Ele não é dos advogados mais éticos que eu conheço, tá? E uma vez, a gente conversando sobre isso, ele falou assim, mas eu tenho em casa uma caixinha cheia de dólar. Cada vez que bate a crise de consciência, eu abro a caixinha e conto os dólares. Você está vendo como ele amansa a falta de ética dele? Ele está vendo ali o resultado do trabalho dele. A que custo isso? Eu respondi para ele, bom, eu não corro risco de cair amanhã no tribunal de deontologia, né, tribunal de ética, e caçarem meu diploma e eu jogar 5 anos de faculdade e mais anos de advocacia no lixo. A minha caixinha está cheia de dólar? Não.
mas eu, quando deito no travesseiro, eu durmo. Ele precisa sentar lá e contar. E eu quero ver o dia que a traça achar a caixinha. O que vai acontecer? Mas tudo bem, né? Veja, esse homem está sozinho. Trabalha um monte e o coração dele não se satisfaz com o fruto do trabalho. E daí? Nem diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem. E aí esse homem ele nem para refletir. Qual é o fruto do meu trabalho? Que benefício eu trago para a sociedade? Né? E aí? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. E aí Salomão, o autor do texto, Salomão diz, isso é vaidade, isso estraga o coração, isso cansa o coração, isso é pensar em si mesmo, né? É um homem que só trabalha e permanece com o seu vazio. Versículo 9. Versículo 9 diz... Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. E quem é casado sabe disso. Honestamente, é impossível, quer dizer, não é impossível, pode acontecer, mas é muito raro, que os dois tenham o mesmo salário. Normalmente, no relacionamento, um ganha um pouco mais do que o outro, né? E, às vezes, um achou uma vaga melhor, um teve uma formação melhor, não importa se o homem ganha mais, a mulher ganha mais, isso é uma outra discussão, então, mas um ganha mais do que o outro, certo? Ou seja, num relacionamento, financeiramente, um dos dois sempre está no prejuízo. É ou não é? Não é? Soma o salário dos dois, divide por 2, um dos dois está no prejuízo. Eu ganho 1.500, ela ganha 1.000, somou os dois, dá 2.500, mas na hora de dividir, 250 para cada um. Isso sendo, né, honesto, cartesiano. Não é verdade? É ou não é verdade? Pensando do ponto de vista contábil. Não está sempre um dos dois em prejuízo financeiro? Sim. E por que a gente junta as contas, então? Por que a gente junta as contas? Alguns Hã? juntam, outros não. Claro, porque é um relacionamento, não é um banco. Lá na sociedade, lá na empresa que eu estou abrindo, se eu tenho 50% das ações e meu sócio tem 50% das ações, é 250 para cada um e acabou. Agora, no casamento, no relacionamento, não é a empresa, né? É a empresa. Vou botar fogo aí numa galinha aí. Ah. Acho que é prejuízo em qualquer. Se tu ganha pouco, é prejuízo, porque sempre gasta mais. Pois é. É 90 por 10. Ou não. Se você parar para pensar alguém muito regrado financeiramente, não, porque 2 aluguéis, 2 mercados. A despesa sempre é 90 por 10. Mas a ideia é que quando estão os dois no mesmo propósito, não é assim. Lá em casa, aí vou contar da nossa casa, quando a gente casou, eu já estava formado em letras. Ainda tinha mais um ano e meio. Não, um ano. Um ano, né? Não. Um ano, Direito. porque Eram 5. letras que era no meio do ano. Então ainda faltava um ano para eu terminar direito. A Dani você já tinha passado no concurso? Já, né? Na prefeitura. Já estava na prefeitura. A Dani ganhava mais do que eu. Ela era concursada e tal. Quando nós casamos, ela ganhava mais do que eu e eu ainda estava na faculdade. Fazia a faculdade de manhã, trabalhava tarde e noite, mas fazia a faculdade de manhã ainda. Ela ganhava mais do que eu. Tá bom. Não tem problema nenhum. Vida vai andando, caminhando, parará. Chegou a época de vir a Portugal. Viemos a Portugal, passamos um tempo. Ela estava de licença do concurso. Voltamos para o Brasil, depois vamos voltar para Portugal. Só que a Dani já não tinha mais direito de licença. E daí? Aí ela pediu exoneração. E depois que você pediu exoneração, que é demissão do cargo público, quanto que é teu salário no próximo mês? 0. Mas não tem direito a seguro-desemprego? Não, você que pediu. Não tem direito a seguro-desemprego. E quanto você ganha no outro mês? 0. 0.
E você tem direito a quê? A respirar. Que nem água você pode tomar, porque a água é cobrada. Você, né? Cobra água, nem água você pode tomar. Tem que pagar por. E aí? Ué, tudo bem. Ela queria estudar, tá bom. Durante um tempo, a maior parte da despesa da casa foi você que bancou. Agora, quem vai bancar sou eu. E aí, ela separou o tempo para estudar. Tudo bem que o nosso compromisso era até ela concluir o mestrado. Agora resolveu emendar no doutorado, tô pegando o golpe, mas tudo bem. Mas tudo bem. Mas você entendeu? Não é o meu, eu ganho mais do que você, portanto eu mando mais. Não, cara, você quer estudar? Tá bom, vai estudar. É fácil? Não é. Vai lá. Eu aguento enquanto isso. Nossa vida podia ser diferente, a gente podia ter mais coisas, podia estar fazendo outras coisas, mas tudo bem. É a parte de. Daqui a pouco ela vira ministra da educação e aí eu vou passear na Madeira. Comer um queijo lá nos Açores e tal, né? Enquanto ela trabalhando. Você tá entendendo? É né? Porque é um ajudando o outro. Então, do ponto de vista laboral, ela está num período de solitude. Ela está se separou para estudar, para se dedicar e não sei o quê. Daniele trabalha. Mas é um trabalho que tem uma carga horária bem reduzida. E pronto. Por quê? Porque senão ela pirava a minha cabeça. Porque ela escrever a dissertação e ainda mais 8 horas de trabalho e... Não. Vai, escreve tua dissertação, depois escreve tua tese e pronto. Né? E vai. É assim. Agora, há pessoas que estão sozinhas na multidão sem a menor sombra de dúvidas. E esse é o grande fator da igreja. Já falei, o mandamento de Cristo é nós amarmos a Deus. E aí eu falei lá sobre o jejum, sobre o período de consagração, tal. Então, isso é um compromisso seu com Deus, ok? Agora, a segunda parte do mandamento, que é amar o próximo, isso é relacional. E aí é que entra o problema da multidão, do só na multidão. As pessoas só estão sozinhas na multidão quando esse amor ao próximo não é exercido. E aí eu preciso fazer 2 pontos aqui, porque existem, e estava lá no estudo, existem causas que são sociais. Tem pessoas que se isolam socialmente. Para um brasileiro, o português sempre está em solidão, porque nós temos um relacionamento diferente, né? E se for pegar para um português, um norueguês sempre está em solidão, né? Porque o isolamento social de um português é muito maior do que de um brasileiro, mas é muito menor do que de um norueguês. Se você, por exemplo, ligam na sua casa, ou você liga na junta de freguesia, se você ligar na junta de freguesia e perguntar, e com quem eu estou falando, a pessoa vai responder. Está a falar com a Maria. Ah, ok. Olá, Maria, tudo bem? Eu preciso disso, tal, não sei o quê. Ah, ok. Tá. Se você perguntar na Alemanha, ligou na prefeitura na Alemanha, e você pergunta, e com quem estou falando? A resposta vai ser, você não precisa saber, esse telefone é da prefeitura. E é isso que um alemão vai te responder. Por quê? Porque a pessoa que está te atendendo, ela não está atendendo no nome dela, ela está atendendo em nome da prefeitura. Se você ligou para a prefeitura, você quer falar com a prefeitura, independente de quem te atendeu, não é? Então, o nome pessoal é pessoal, ela não precisa te revelar. Pensou? Não passou, mas a Alemanha tentou passar, junto às regras da União Europeia, uma mudança de etiqueta nos envelopes e pacotes, tal, não sei o quê, para que fosse destacável o nome da pessoa. Porque assim, qualquer envelope que você recebesse, ou qualquer, né, você arrancaria aquela etiqueta e depois você pode descartar o pacote e tal, sem destacar aqueles dados pessoais. Por quê? Porque assim ninguém saberia qual é o que você recebeu, por exemplo, um envelope do banco ou um pacote lá da China.
Daí, em função de toda a logística, não passou, tal, não sei o quê. E aí, os chineses, muito espertos, inventaram um carimbo, que você passa assim, é um carimbo rolinho, você passa por cima e ele apaga os dados, né? Isso é muito comum na Alemanha, as pessoas terem esse carimbo. Então, o carteiro deixa a carta, a primeira coisa que a pessoa faz é pegar a carta e passar esse rolinho em cima para apagar todos os dados, nem ninguém saber o teu nome completo e teu endereço. Porque talvez até um histórico do Estado perseguindo, né, o cidadão, mas é assim. Então, existem causas que são causas sociais de isolamento. Nós criamos isolamentos sociais. Eu não me relaciono com pessoas que ganham menos do que eu não me relaciono com pessoas, às vezes, que ganham muito mais do que eu. Trabalhava uma vez para uma prefeitura e veio um senhor para ser atendido, e aí eu, como atendia todas as pessoas, levantei e estiquei a mão para ele. Ele falou assim, não, minha mão é suja. Falei, é suja ou tá suja? Não, tá suja aqui, a gente que trabalha no campo tem a mão pesada. Falei, não, mas então aperta aqui, não tem problema. Mão calejada de trabalho honesto, não, né? É um orgulho pra gente cumprimentar. Aperta aqui a mão, senta aí, vamos ver o que o senhor precisa. Por quê? Porque ele era um homem simples, estava diante do doutor. Imagina, era só um advogado sentado ali na mesinha, não estava nem de terno, estava de camiseta ainda e tal. Senta aí, tal, né? Pô, tô trabalhando na prefeitura, o cara mora ali, ele é meu patrão. Né? Mas, nossa, ele estava diante de um advogado. Tem gente que às vezes tem medo. Eu faço tradução para o tribunal, explico tudo que vai acontecer na audiência, porque tem gente que tem medo de falar com o juiz. Falo, olha, agora é o momento da tua defesa, explica, eu já faço antes e tal. Ali é o momento de você dizer a verdade, fala a verdade, fala o que tem que falar. Né? Claro, se o advogado dá a instrução, segue a instrução do teu advogado. Tem gente que tem medo, tanto para baixo, tem gente que tem, não é nojo, mas é um preconceito de falar com quem está socialmente abaixo ou tem medo de falar com quem está socialmente acima. Talvez porque já sofreu esse preconceito, né? Mas tem essa separação. Então, tem causas que são sociais. Tem causas, às vezes, de isolamento que é pessoal. A pessoa acha que fala errado. Ou tem... eu vou contar essa. Sabe a história do rapaz que foi no baile? O rapaz foi no baile... Né? Quer dizer, ia no baile. Só que daí, no dia que ele ia pro baile, caiu o dente dele. Bem na frente, assim. Aí falou, não vou no baile, né? Como é que eu vou sorrir pra moça faltando um dente aqui na frente? Aí o amigo dele falou, não, agora já comprei o ingresso, vamos pro baile. Ele falou, não, vou chegar lá, vou sorrir pra moça, né? 101, né? 101. Não, por favor, né? Não, vai, vamos. Faz o seguinte, você fica com a mão assim, ó. Se você sorrir, o dedo cobre o buraco. Né? Aí ele chegou, viu a moça, já tava de paquerinha, né? Viu a moça tal, e falou, e aí? Consegue me ver aqui, né? Eu vi que você esticou assim. E aí, tudo bem? Aí a moça, tudo bem. Tá bom. Então tem gente que às vezes essa é uma questão de autoestima, nós vamos falar sobre autoestima depois outra hora e tal. Mas tem gente então que tem isolamento por questões pessoais. Tem gente às vezes que tem isolamento por questão psicológica, né? Ou às vezes até por questões, por exemplo, às vezes tem uma deficiência física, às vezes tem uma cicatriz muito grave no rosto, né? Acontece. Tem, às vezes, uma cicatriz no rosto, a pessoa passa a ter vergonha de olhar nos olhos da pessoa. Às vezes tem né, questões psiquiátricas ou psicológicas mesmo, uma pessoa que está em depressão. Sabe como polícia... Vocês já viram... Sabem o que é cariação, né? Sabem o que é cariação? Cariação é o momento em que duas testemunhas dizem coisas diferentes, ou quando o criminoso diz A e a testemunha diz B, e aí você coloca um frente a frente, cara a cara, por isso cariação, para ver quem está mentindo. E sabe como que a polícia descobre isso, e juiz e promotor sabe quem está mentindo? É na hora da cariação, mas faz as perguntas para formalizar, não precisa.
Você coloca duas pessoas frente a frente na hora da cariação. Quem está mentindo, baixa a cabeça. É na hora. É na hora. Sem brincadeira, é na hora. Você botou um na frente do outro, olhou para baixo, esse é o que está mentindo. O corpo fala. Um homem que seja acusado de violência contra uma mulher, se ele realmente é inocente, ele tem que estar algemado na hora que essa mulher é colocada na frente dele. Porque ele, sendo inocente, ele quer destruir aquela mulher. Ele quer voar em cima dela e acabar com ela. Agora, se ele é culpado na hora que botou a vítima na frente dele, ele baixa a cabeça. Automaticamente. Porque ele sabe que ele fez errado. E aí ele baixa a cabeça. A polícia de vez em quando faz isso. E aí depois, é difícil provar isso depois, né? Ah, botou na frente, puxa, fulano baixou a cabeça. Não. Se o cara é inocente e ele está sendo acusado e a vítima aparece na frente dele, ele quer voar no pescoço dela e... Entendeu? Porque dentro dele tem uma revolta. Não é justo isso que eu estou sendo acusado. Né? Então, a polícia faz essas técnicas controladas para saber. E aí, vai para cá ou vai para lá, né? Investigação, você vai, né, em busca da verdade. A grande função da polícia não é achar o culpado, é achar a verdade, né? E a partir dali, então, né, não é produzir prova contra uma pessoa, mas é achar quem realmente é o culpado para solucionar aquele crime. Então, existem causas que são psicológicas. Essa, por exemplo, a pessoa que é culpada de alguma coisa, ela não olha para você. Se ela fez algo contra você, ela não olha para você. Se alguém começa a se isolar de você, fique esperto, alguma coisa está acontecendo. Às vezes você fez para a pessoa e a pessoa está chateada, tal, mas ela tem uma diferença quando ela chega perto de você. A gente percebe esses detalhes na caminhada. Mas existe também uma causa muito séria, que é a causa espiritual. A pessoa que está em pecado, ela se separa. Aliás, o pecado é isso, né? É errar o alvo, né? É a não conexão com Deus. Mas, normalmente, o pecado é exercido, ou o resultado do pecado é do relacionamento com o outro. E aí também isso acontece, esse isolamento. E por isso o último ponto, que é o ponto da aceitação. Eu ouvi hoje de manhã de um psicólogo. E o que ele falou também, que é função do psicólogo, também é função do pastor nesses momentos. Ele falou o seguinte: a função do psicólogo é carregar o fardo que a pessoa não consegue carregar. A função do psicólogo é aguentar a dor que a pessoa não consegue aguentar. Entendeu? Então, se alguém vem confessar um pecado e consegue abrir o coração, por mais escabroso que seja o pecado, mas alguém em confissão abre o coração e conta para o pastor tem que aguentar isso. Por isso a aceitação. Não significa que o pastor aceita qualquer pecado e a vida continua a partir disso. Pastor, eu tenho um desvio muito grave. Eu já fui inclusive condenado por isso. E meu desvio é pedofilia. Não se preocupe, irmão, você continua sendo líder do Ministério Infantil. Não dá, né? Não dá. Meu irmão, isso é muito pesado, isso é grave. Nós vamos cuidar da sua vida, nós vamos caminhar junto, mas, por favor, nesse ponto, vou salvar você de estar na tentação. Entendeu? Quando alguém abre o coração, quando alguém expõe o seu pecado, seja num gabinete, no atendimento, seja no geral, a função do pastor, e não só do pastor, mas da igreja como um todo, é o ponto da aceitação. E isso é uma linha muito tênue, porque não significa que qualquer um possa fazer qualquer coisa e pronto, está tudo bem na comunidade, isso não traz consequência nenhuma. Não. Mas significa, ok, todos erram,
e nós vamos continuar a caminhada aqui. Talvez ajustes precisem ser feitos, nós vamos fazer esses ajustes, nós vamos caminhar junto a partir daqui, talvez nós caminhemos mais próximos, inclusive, em função disso, por um tempo ou até tratar isso, talvez nós caminhemos junto com algum outro profissional nos ajudando nessa questão, porque eu não tenho capacidade, e não tem problema nenhum, pastor, não precisa saber tudo, eu não tenho capacidade para lidar com isso pessoalmente ou sozinho quanto a isso. Irmão, isso é muito pesado para eu trabalhar sozinho, eu preciso de ajuda de um outro pastor mais experiente, mas nós vamos caminhar. Entende? Entende que a função da igreja não é isolar, mas sim acolher a pessoa? Por pior que seja a questão. Ah, pastor, mas eu tenho muita facilidade de roubar. Tá bom, não tem problema. Você continua sendo irmão da igreja, você só não vai mais ser o tesoureiro. É difícil. Entende? Então, tudo pode, mas nada pode, né? Quem fala isso é o Paulo, né? Pode, tudo bem. Ah, mas eu matei alguém. Tá bom, que pena. E aí o que eu faço? Você já cumpriu a pena por isso? Já foi julgado por isso? Não, então vá lá, assuma a tua responsabilidade e nós vamos continuar a caminhada. É uma linha tênue, eu sei. E é difícil dizer, porque não tem fórmula fechada. Cada caso é um caso, a gente vai caminhando, a gente vai testando, a gente vai afinando essa conversa, mas é o resultado, é necessário para trabalhar a solidão, né? Então, que o seu pecado não seja, e por isso eu deixei por último ponto, que o seu pecado não seja o seu ponto de solidão, seu ponto de isolamento. Todos nós temos pecados e tem uns preferidos e tem uns que você não gosta que sejam mexidos. E todos nós, ao mesmo tempo, já fomos vítimas de pecado do outro, já sofremos a consequência do pecado do outro, e isso também, naturalmente, nos afastou da pessoa, né? Porque você não quer ficar ali fazendo papel de bobo. A questão é, como comunidade, nós temos que estar preparados para isso, para abrir estar em um campo seguro em que nós podemos abrir o nosso coração, ao mesmo tempo em que nós temos que propiciar ou proporcionar ao próximo um campo seguro em que ele também possa expor as suas fragilidades, expor as suas dificuldades. Para quê? Para que todos nós em comunidade, já que somos criados para andar em comunidade, para que todos nós em comunidade possamos viver não de modo de solidão, não em solidão, mas quando necessário, no máximo em solitude, porque isso, como nós vimos, é benemérito. Legal? Então, encerro por aqui, já que estamos em coletividade e como coletivo nós temos inclusive horário, eu encerro por aqui, sendo que daqui a pouco nós vamos ter um exercício de coletividade, que é a ceia. Então, nós vamos ter lá 10 minutos de descanso, daqui a pouquinho a gente volta para o culto em si e durante o culto nós vamos ter o exercício da ceia. Tá bom? Então vamos encerrar.